Rapaz, o Dudu respondeu a Leila Pereira, hein? Que treta, hein? A Leila foi falar do Dudu, foi falar mal do Dudu pelas costas dele. Eu estava certa. Então aí esperou-se até o final do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Milhões. É completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum. O Rony é um atleta extremamente disciplinado, cumpre os seus deveres, e se ele não quiser ir para nenhum clube, não tem problema, ele vai continuar nos ajudando no dia a dia do Palmeiras. Então, são situações completamente diferentes. O Rony sairia pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos. E o Dudu viu aquilo e mandaram para ele, claro, o corte, né? E aí ele respondeu a Leila Pereira. E o Pilhado não deixou barato e se pronunciou a respeito dessa treta. E eu vou falar a minha opinião, logo depois que você vê a opinião do Pilhado e também a opinião do, se eu não me engano, é o Arthur, né? O Kfouri lá, o filho do Juca. Se eu não me engano é Arthur. E o Arthur Kfouri vai falar também aí, o pessoal da Disney vai meter a boca no trombone aí também, tá? Vai meter o dedo nessa sopa aí. E lá no finalzinho eu vou provar também, para ver se a sopa tá quente ou se não tá. Vamos ver o que o Pilhado falou dessa treta toda aí. Eita porra, treta pesada da Leila Pereira com o Dudu. Leila Pereira falando que o Dudu saiu pela porta dos fundos do Palmeiras. O Dudu xingou a Leila na resposta. Eu vou mostrar aqui a treta, só que só uma coisa, tá? Eu acho que o Dudu sair pela porta dos fundos do Palmeiras, aí não. Aí eu acho que a Leila Pereira errou feio. Eu acho que o Dudu errou em cavar de ir pro Cruzeiro e decidir ficar depois, por causa da pressão da organizada. O Dudu deu uma mancada ali, mas sair pela porta dos fundos, não. O Dudu conquistou tudo no Palmeiras, é um dos grandes ídolos da história do Palmeiras, sempre mostrou amor e dedicação pelo Palmeiras. Aí eu acho que não, sair pela porta dos fundos, não. Foi mal naquela situação de cavar para ir pro Cruzeiro e ficar. Mas aí eu acho que a Leila Pereira exagerou. Ela tem muita personalidade, mas nessa eu achei que ela errou a mão. Eu não sei se ela está certa, não há nenhum problema em falar, né? O que vai mostrar se ela está certa ou não com essa nova fase, com esse novo momento, um perfil diferente de jogadores que o Palmeiras tem buscado nas últimas semanas, nos últimos meses, se isso tudo, se essa estratégia vai produzir um time capaz de devolver o Palmeiras aos grandes momentos da temporada, aos grandes títulos, pelo menos às disputas dos grandes troféus, aquilo que o Palmeiras vinha ganhando até 2023. Em 2024, como todo mundo sabe, a galeria de troféus do Palmeiras foi aumentada com um troféu que não é aquele que o Palmeiras considera, e ninguém considera, o mais importante, que é o troféu do Campeonato Estadual, e nada mais. É óbvio que não há problema em ganhar o Campeonato Estadual, muito ao contrário. Principalmente porque quase todas as vezes a final é uma disputa entre grandes e isso tem o seu valor, é a única coisa que tem valor no campeonato estadual, quando as grandes camisas se chocam, mas não pode ficar só nisso. O Palmeiras ficou só nisso e não pode ser assim. A mudança de perfil nos jogadores procurados e até agora contratados já era aparente de uma maneira muito evidente para todo mundo que presta atenção. O que a Leila disse hoje no evento do novo patrocinador é, digamos, a confirmação oficial das intenções. Porque podia ser uma coisa, poderia ser uma coincidência, mas não. O Palmeiras hoje procura jogadores prontos, que possam chegar e jogar. Isso é o que o Flamengo fez, desde que se reestruturou e passou a ter um orçamento invejável, compatível com o seu potencial de receita, o tamanho da sua torcida, o seu valor como clube na América do Sul. É o que o Atlético Mineiro fez, que o levou a conquistas, é o que o Palmeiras, é o que o Botafogo fez e é o que o Palmeiras pretende fazer. É o único jeito? É claro que não. O Palmeiras foi campeão de tudo até 2023 com uma estratégia diferente de formação de elenco. Deu certo. Foi absolutamente, histórico. O que a gente viu nesse período é diferente na trajetória de um clube absolutamente glorioso como o Palmeiras. Então é uma coisa muito importante do ponto de vista da história, né? Mas é preciso fazer ajustes e continuar disputando para continuar ganhando. O Palmeiras muda a sua maneira de contratar, passa a buscar um outro perfil de jogador
E vamos ver como a comissão técnica, que conseguiu tanto trabalhando de outra maneira, Sim. vai fazer agora com jogadores como o Paulinho. E talvez não pare por aí, porque, como confirmou a presidente Leila Pereira, a intenção é essa, a partir de agora. Pois é um Palmeiras também com mais dinheiro, com a venda de jogadores recentemente e de jogadores que renderam muito dinheiro para esse Palmeiras. E é também um Palmeiras que hoje olha para os seus concorrentes sabendo que eles estão mais fortes também. Eu acho que esse é o ponto principal. Assim, a gente está vivendo um momento de transformação no futebol brasileiro, não só em termos de gestão, mas também em termos financeiros. O Mano Menezes deu uma entrevista na semana passada, acho que foi para os nossos colegas da TNT, e ele usa a expressão chegou o dinheiro novo e os clubes estão investindo, e o Mano ainda alerta para a possibilidade de em algum momento essa bolha estourar. O que é o dinheiro novo? Existem duas fontes de receita nova que chegaram para determinados clubes. Uma delas é o investimento de terceiros para clubes que viraram SAF e tiveram seu futebol comprado por milionários, por bilionários. Essa bolha é mais difícil de estourar. Para aqueles clubes que não dependem exclusivamente do seu investidor, o outro dinheiro novo é o dinheiro das bets, né? O Palmeiras anunciou a sua bet, né, para patrocinar. O PVC fez um levantamento interessante. Os 20 times de Série A agora têm patrocínios de casas de aposta, e essa é uma realidade do mercado mundial, não é o mercado brasileiro, do mercado mundial, e aí a discussão sobre se isso é bom ou ruim é uma outra discussão, mas é um dinheiro novo que chegou, inflacionando valores de patrocínio, deixando empresas de outros ramos de negócio para trás. A própria Crefisa, que era a maior patrocinadora de um clube, ficou defasada porque os valores praticados pelas bets nos patrocínios inflaram de fato essa bolha. Então é dinheiro novo. Exemplo claro, o Corinthians. Corinthians não é uma SAF, Corinthians tem uma dívida muito grande, porque tem a sua bet que o patrocina, consegue contratar um jogador como o Memphis Depay, por exemplo, o São Paulo com o Oscar, também com patrocínio, com ajuda. Então chegou o dinheiro novo do futebol, e a gente já falou isso aqui em outras oportunidades, e o Palmeiras percebeu que da maneira que ele estava fazendo o futebol, que era o suficiente para ganhar tudo antes do dinheiro novo mudar a cara do futebol brasileiro, não é mais. Então é preciso dar um outro passo. E é muito curioso como o Botafogo conseguiu mexer também, assim, quem ganha em uma temporada mexe muito com quem não ganha, né? Então a gente olha qual é o tripé mais valioso do futebol brasileiro hoje: Palmeiras, Flamengo e Botafogo. O que é que o Flamengo tem? O Flamengo tem muita gente boa, muito material humano, mas o Flamengo não trabalhou bem o seu futebol. O Flamengo não trabalha bem o seu futebol de maneira regular. E aí ficou para trás. O que é que o Palmeiras tem? O Palmeiras tem um trabalho de um nível de excelência muito alto, mas o Palmeiras não montou o melhor elenco do Brasil. Montou um elenco muito bom, mas não montou o melhor elenco do Brasil. O que é que o Botafogo tem? O Botafogo tem muita gente boa, e o Botafogo teve um trabalho do nível muito alto na última temporada. Então o Flamengo está buscando melhorar o seu nível de trabalho, buscou um executivo português, manteve o Felipe, mais do que propriamente ia atacar o mercado. Sim. E o Palmeiras manteve o que ele tinha de bom e passou a atacar o mercado. As duas equipes estão tentando juntar o que elas têm com o que elas não têm para tentar bater com o Botafogo, sim, que também passa por uma transformação. Então acontece isso. A Leila Pereira, junto com o Abel, com o Anderson Barros, perceberam que só seguindo a estratégia que foi suficiente para 20, para 21, para 22, para 23, talvez não fosse suficiente para 25, como não foi para 24. Então abre os cofres, tem dinheiro novo chegando e contrata bons jogadores. Se vai dar certo, é o que a gente vai conhecer a partir dessa semana do jogo do Palmeiras com a Portuguesa para a temporada inteira. Mas que o movimento, ele é muito lógico e ele busca o que o Palmeiras não teve na última temporada, isso é fato. A chance de dar certo é muito maior, né? E a gente viu, né, quem apresentou o patrocínio master do Palmeiras foi o Bruno Vicari. Estávamos vendo ele no palco. Isso dá ali. Sorte ou dá azar? Não sei. Aí você depois pergunta para ele se dá sorte se der errado, a gente já sabe de quem cobrar, então, certo? É dele, né? Correto. Tá certo. Se der certo, do Abel. A gente comemora. Tá bom. Olha, e durante o evento dessa segunda-feira, a Leila Pereira falou também sobre a saída do Dudu. Disse que ele saiu pela porta dos fundos. O Dudu, no meio do ano passado, ele, depois de ter sofrido aquela grave lesão, ficou quase 9 meses parado, sendo tratado de uma forma como nós tratamos todos os nossos atletas. Ele procurou o Cruzeiro, querendo se transferir para o Cruzeiro, e eu autorizei. O Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado, e aí vocês viram tudo que aconteceu. Foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras,
não é? Houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi. E aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Então vocês viram que lá no meio do ano, quando eu falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, não é? Eu estava certa. São situações completamente diferentes. O Rony sairia pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos. Bom, aí o Dudu não gostou nem um pouco do que falou a Leila Pereira e colocou nas redes sociais isso aí. O caminhão estava pesado, mandaram eu sair pelas portas do fundo. Minha história foi gigante, sincera, diferente da sua. E aí fala a Leila. E aí ele escreve, me esquece e xinga a presidente do Palmeiras. Se ele quer responder, André Kfouri, eu acho que ele... Fique à vontade para responder. Não precisava era terminar desse jeito e baixar o nível como ele fez. Não, realmente não. A escolha final ali de palavras foi muito infeliz, muito desrespeitosa, por mais irritado que ele estivesse, não tem justificativa para isso. É algo que baixa terrivelmente o nível da conversa e não é assim que as coisas têm que funcionar. Por mais que aquilo que a Leila falou hoje do Dudu como presidente do Palmeiras seja uma barbaridade, na minha opinião. Não há hipótese. Gostaria que os amigos aqui, quem estiver assistindo o programa, mande para cá, de maneira educada, claro, um dirigente que foi mais importante em seu clube do que um dos grandes ídolos da história desse clube. Não existe comparação. Não tem nem como começar. Por mais transformador que o dirigente seja, por mais tempo que ele tenha ficado, por mais troféus que o clube tenha conquistado sob a direção dele, não entra no campo, não emociona o torcedor, não se relaciona bem com quem acompanha futebol da maneira certa e não da forma miserável como nós, infelizmente, temos nos acostumado a ver de muito tempo para cá. Então, toda vez que um dirigente, seja quem for, vitorioso, não vitorioso, bom do ponto de vista administrativo, incompetente, não importa. No caso, a Leila, ela não pode falar de um ídolo da torcida. E mesmo que algumas pessoas hoje acham que o Dudu não é mais ídolo porque concordam com ela, que ele se ofereceu e é aquilo, que ele saiu. No final das contas, é um jogador histórico para o Palmeiras, pela sua participação em troféus, pela forma como ele foi decisivo em campo, pelo tempo no qual ele vestiu a camisa do Palmeiras. Ele vestiu a camisa do Palmeiras. Dirigente é uma outra classe de participantes do futebol. Então, a Leila está completamente equivocada ao se colocar pessoalmente contra um ex-jogador do clube que ela dirige. Porque assim como ele, ela é passageira. Mas o que ele deixa em termos de sentir o futebol, se relacionar com o jogo por intermédio dos jogadores, porque são eles que estão em campo, é muito maior do que qualquer coisa, qualquer patrocínio, qualquer boa decisão, qualquer contratação dando lucro ao clube. Nada do que ela fizer se assemelha em importância ao que o Dudu fez. E ela está completamente enganada, equivocada, personalizando uma discussão que ela não tem que personalizar. O clube não é dela. O Palmeiras é dos palmeirenses, não é dela. E de nenhum outro dirigente, do Paulo Nobre, do Mustafa Contursi, de qualquer outro dirigente. Isso vale para o Palmeiras e para todos os clubes. Todos os ídolos estão em campo e do campo eles permanecem para sempre. Mesmo que tenham saído de uma maneira que as pessoas não consideram correta. Qual é o problema de discutir isso? Nenhum. Qual é o problema de dizer que um jogador que optou por sair do Palmeiras tenha saído pela porta dos fundos com aqueles troféus todos que ele mostrou? Agora, tudo isso colocado, ofender a Leila da maneira como o Dudu fez na sua rede social foi um tremendo erro da parte dele. Eu entendo a Leila Pereira, André Kfouri, entendo muito ela falar isso, eu acho que ela personaliza tudo isso, que ela traz para si, e eu entendo quando ela fala, olha aqui o prejuízo que aconteceu, mas ela não vai poder nunca pagar tudo que o Dudu fez pelo Palmeiras, isso é fato. Isso ela não deveria nem
se manifestar dessa forma. Não importa a quantidade de pessoas que acham que ela está certa, porque neste momento estão também indignadas, entre aspas, achando que o Dudu traiu o Palmeiras ou foi se oferecer para outro clube. Qual é o problema de um jogador tomar uma decisão de ir jogar em outro lugar, a coisa não dar certo, ele mudar de ideia, com pressão, sem pressão? Não importa. O movimento de jogadores dentro do futebol é absolutamente natural e sempre foi e sempre será. Agora, por causa disso, uma dirigente passageira como ela, dizer que o Dudu saiu pela porta dos fundos do Palmeiras é uma barbaridade. Ela está chateada desde julho, porque ela queria e ela gostaria que ele saísse em julho, como eles tinham acertado no meio do ano, para ele sair e ganhar algum dinheiro ainda com o Dudu. E lembramos o que aconteceu em julho. Ele disse que iria para o Cruzeiro anunciou, inclusive, o jogador. Ele tinha passado um ano se recuperando de uma lesão. O que o Dudu fez no Palmeiras não se apaga. A Leila Pereira, ela traz isso para si, ela fala isso como se ela realmente fosse a dona do Palmeiras. É o jeito dela. E o Dudu ficou muito, mas muito chateado com tudo e erra demais ao escrever o que ele escreveu hoje no final da frase dele, tentando justificar, aliás, tentando responder o que ela deu em entrevista hoje cedo, Pac. Assim, do ponto de vista racional, tirando exatamente a expressão saída pela porta dos fundos, mas a motivação da resposta da presidente do Palmeiras eu compreendi. E concordo com quase tudo do que ela falou, exceção feita ao porta dos fundos, assim, eu acho que foi melancólica a saída do Dudu, né? Acho que foi uma saída opaca, acho que o Dudu foi muito mal com o Palmeiras, acho que a ação do meio do ano foi muito ruim com o Palmeiras, com os torcedores do Palmeiras. A pergunta que foi feita a Leila era na comparação com o Rony, né? E aí ela usa o caso do Rony para dizer que é completamente diferente, e eu concordo com ela. Acho que o caso do Rony é não há nenhum desrespeito à instituição, o caso do Dudu é outro. Acho que o Dudu, de fato, foi muito mal, foi juvenil, assim, foi pouco adulto, pouco responsável com a história dele no Palmeiras naquele episódio, e dali por diante foi ladeira abaixo, era muito claro que não aconteceria, então, que não aconteceria mais. Então, do ponto de vista da motivação da resposta dela, a comparação que ela faz com o Rony, sobre a postura de um, a postura de outro, a imagem deixada por um numa eventual saída, a imagem deixada por outro naquela eventual saída, eu concordo. A questão de sair pela porta dos fundos, de fato foi uma saída melancólica, foi uma saída que não era proporcional ao tamanho do Dudu, e aí é equívoco de parte a parte também, o Palmeiras tratou a saída de maneira muito relapsa, mas é evidente que com o passar do tempo, quem vai ficar na história do Palmeiras, quem vai ser lembrado é o Dudu. O ídolo do clube é o jogador, não é a dirigente. Então, embora eu concorde com a grande parte do que ela falou, eu acho que era evitável esse tipo de declaração. Mas eu acho que esse é o meu principal ponto. O que ela falou é mais verdade ou mais mentira? Para mim é mais verdade. Agora, ela como presidente do clube, precisava girar a faca dessa forma? Não precisava. E por que ela faz isso? Porque ela gosta do conflito. Né? Quando ela tem algum tipo de desafeto, seja ele um ex-presidente do Palmeiras, sejam eles os torcedores organizados com quem hoje ela briga, seja ele um atleta que ela claramente teve algum tipo de desavença, ela gosta do conflito e ela gosta de quando ela pode espizinhar, dar aquela espizinhada. Isso é da personalidade da Leila Pereira. Então, para mim, não foi uma declaração absurda, mas ela não era necessária. Ela podia conduzir de outra forma, mas esse não é o jeito que ela conduz. Né? Então, ela preferiu cutucar alguém que a ela pareceu desrespeitar o Palmeiras, e eu concordo pela postura do Dudu. Eu achei muito ruim a postura do Dudu no meio do ano, achei inexplicável a maneira que ele conduziu a tentativa de saída dele do Palmeiras. Mas é evidente que a história dele é gigante, ele é e sempre será lembrado e tem que ser lembrado como um dos mais importantes jogadores da história do Palmeiras, especialmente nessa era de reconstrução do clube nos últimos 10 anos. E sobre dirigentes que vão ou não ser lembrados, é claro que o torcedor vai sempre lembrar muito mais do seu jogador, lógico, de quem levanta a taça, de quem está ali. Mas hoje em dia, sabemos que esses dirigentes, eles também vão ser lembrados. Se lembram do Paulo Nobre, ídolo de clube é jogador. Mas ídolo de clube é jogador. A Leila vai estar na história? Está na história. O Paulo Nobre está na história? Está na história. Todos estão na história. Ué, gente, todos estão na história de um jeito ou de outro. Dirigiram clubes importantes, não é ser presidente de um clube como o Palmeiras, como o Corinthians, como o Vasco, como o Flamengo, como o Atlético. Isso é muito importante. São os incompetentes que, na maioria dos casos, ocupam essas posições, que mancham a missão, a tarefa honrosa, né? Ou pelo menos honrada, de dirigir clubes que representam tanta gente. Então, é claro que todos estão na história. A questão é, a história que um dirigente faz num clube de futebol
não se assemelha em tamanho e importância Sim. à história dos ídolos desses clubes. É uma coisa assim... Mas eu não acho que ela... A minha impressão, André, é que ela não tentou dizer que a história dela é maior que a do... Não, ela não tentou. Ela se colocou como proprietária do clube e tentou espezinhar um ídolo. Ela cutucou o Dudu. Sim. Isso é uma coisa que não dá para entender. E nós já tivemos, e acho que é até normal, conflito entre dirigente e jogadores. Então, é quase tão antiga quanto é uma coisa quase tão antiga quanto o futebol. A questão é a pessoa não saber se colocar no seu lugar. E não é a primeira vez que ela faz isso. Eu já elogiei a Leila aqui diversas vezes, vou continuar fazendo elogios a ela quando achar que ela merece, na parte administrativa, na forma como ela representa o Palmeiras em algumas situações, não em todas, mas não é a primeira vez que ela se coloca diante da instituição como se ela fosse ou proprietária ou a revolucionária que tirou o Palmeiras de uma posição absolutamente rasteira na história do futebol e ergueu o clube aos céus. Não é possível que uma pessoa se sinta desse jeito. Não é possível. A impressão que eu tenho é que a Leila, ela acha que o Palmeiras é uma empresa dela. E claro que ela acha. E ela age desse jeito, ela fala desse jeito. Ela pode não achar, mas ela fala como se achasse. Como se fosse a dona, assim. E eu acho que a Leila também vai ser lembrada como uma parte positiva, como uma dirigente positiva nesse Palmeiras. E não como algo que você vai olhar para trás e vai falar. Creio que isso é possível, mas não será nunca tão importante quanto um ídolo. E nessa entrevista da Leila, ela falou também sobre a saída do Rony, sobre essa negociação do Palmeiras com o Fluminense para o Fluminense ter o Rony, e deu a entender que o ciclo dele também está se encerrando. Então, com relação ao Rony, é um grande atleta, já nos proporcionou muitas alegrias, mas realmente tem uma negociação com o Clube Carioca, eu vou te falar até o Fluminense, tá? Pelo Palmeiras estaria tudo ok, mas precisa se acertar, o Fluminense precisa entrar num acordo com o atleta. O Rony já, como eu volto a repetir, ele já nos proporcionou alegrias imensas, mas eu acho que seria até bom para ele, novos ares. Tá? Mas se ele entender que não, o Rony é um atleta muito querido, ele continuará no Palmeiras até o fim do seu contrato. Tá aí, então. Se der pra sair é melhor, mas também se quiser ficar, vai ficando. Que fica aí, fica de casa, mas olha, de preferência, se puder dar uma acelerada na vazada aí é melhor. Porque aí já economiza também aqui esse salário, foi quase isso, mais ou menos, André. Eu também acho que é um caso completamente diferente em relação à condução de carreira, como provavelmente é o do Abel também, né? Porque a possível saída do Abel Ferreira, no contexto da saída do Dudu e do que nós estamos tratando aqui, né? O movimento de jogadores e treinadores no futebol, ela tem sido pouco discutida, né? O Abel também se comprometeu com um clube de fora do Brasil e mudou de ideia. Mas ele procurou o clube o procurou, provavelmente o clube o procurou. Mas a intenção de sair é a mesma nos dois casos. E as questões relacionadas ao Abel têm sido tratadas de uma outra maneira pela presidente do Palmeiras, pela coletividade palmeirense de maneira geral. Quanto ao Rony, ele merece encontrar um lugar onde ele tem a convicção de que será feliz e ele merece continuar jogando futebol da forma que ele faz, merecendo tantos elogios pelo compromisso que ele tem com a sua carreira, com a sua profissão. Não deve ser no Palmeiras, acho que não dá mais para a gente pensar no Rony jogando no Palmeiras no futuro próximo. É um tchau mesmo que a Leila dá para o Rony, Zupac, essa entrevista? Assim, para o presidente do Palmeiras ter falado isso, é porque esse é um pensamento que não é só dela, é da comissão técnica também, né? Pode ser. Então, assim, o Rony tem contrato, é um contrato, a gente já falou aqui, um contrato que foi renovado por mérito, mas é um contrato que foi renovado, que esse contrato, os termos desse contrato se tornam um impeditivo para que o Rony aceite qualquer tipo de proposta, como foi a do Fluminense, e tenho certeza que não foi uma proposta ruim que fez o Fluminense, mas o contrato que ele tem com o Palmeiras o impede de aceitar qualquer outra proposta. Mas ele tem o direito de ficar e cumprir esse contrato. Mas acho que está muito claro para ele, Rony, e não só a partir dessas declarações, ele já devia saber disso, que para reconquistar o espaço que ele já teve no Palmeiras, ele vai ter que jogar o que ele nunca jogou na vida, possivelmente. E olha que ele jogou muita bola na equipe do Palmeiras. E aí é uma escolha do jogador, o que é que ele quer para a carreira dele. Se ele quer jogar, ter mais tranquilidade para jogar e ter que diminuir de alguma forma o seu sarrafo financeiro
para permanecer no Brasil, a não ser que pinte algo de fora, ou garantir o contrato dele, que é um contrato espetacular e é direito dele usufruir desse contrato, mas saber que para jogar ele vai ter que cortar um dobrado, como dizem por aí. Meus amigos, tá aí a opinião deles aí, Pilhado, Kfouri, Companhia Limitada, a respeito dessa polêmica aí. Leila Pereira causando uma treta danada aí com o ex-atacante do Palmeiras, Dudu, Eduardo Pereira Rodrigues, que agora foi pro Cruzeiro, enfim, né? Depois daquela polêmica aí de 2024, no meio do ano aí que o Cruzeiro anunciou o Dudu voltou atrás após a visita do Serdã, da Mancha Verde. Acabou que, quando foi ver, o Dudu tava no Palmeiras, e aí, de uma hora pra outra, ele, como a gente desconfiava que poderia acontecer, mesmo o Paulo Boas tendo falado que ele ia ficar, que ele é jogador que tem contrato até o fim de 25, o que aconteceu? Seriosamente sai aí a confirmação do Palmeiras, a notícia de que rescisão amigável aconteceu entre Dudu e Palmeiras, de modo que Dudu vá ficar livre no mercado. Automaticamente a gente imagina a mulheria. Não deu outra, Cruzeiro. Só que a Leila deu uma declaração aí, no evento aí de lançamento da nova patrocinadora, o novo patrocinador, que é Sportingbet, encerramento de patrocínio da Crefisa, falando que o Dudu saiu pela porta dos fundos, como você bem viu aí. A minha opinião é o seguinte, o Dudu errou só na última palavra que ele colocou naquele post, aquele VTNC. Não precisava, Dudu. Muita gente que é sua fã, né? Muitos de seus fãs vão procurar saber o que. Quem não sabe, acho que é quase impossível, 90% do povo brasileiro sabe o que significa VTNC, mas quem não sabe foi pesquisar, descobrir o que é isso. E descobriram. Mas você foi gentil de colocar as siglas, tem que se dizer também, né? Rede social fala muita coisa, mas você, de certa forma, foi gentil de colocar a sigla e não escrever ali na cara que dava, tinha caracteres para isso. Acho que foi bem no Instagram, né, que você colocou. Mas, de todo modo, você errou nisso aí, mas na sua trajetória toda aí, eu não coloco até agora, a Leila Pereira não... A conversa que ela conta aí é boa, é boa. Muita gente, muito palmeirense acredita nela, no que ela tá falando aí. Mas eu não mordi essa isca, não. Eu não consegui morder essa isca ainda, não. Então, essa história do Dudu aí, ele teve o erro dele? Teve. Pressionado pelo fato de que o Abel não estava escalando ele, provavelmente a mando de alguém que já estava querendo se desfazer do custo, do alto custo, que é 2 milhões pagos ali mensalmente por Dudu. Por que eu estou falando isso? Provavelmente. Porque depois que aconteceu a treta, que ele acabou ficando, que ele voltou atrás do que ele tinha palavrado, porém não tinha documentado, não tinha assinado nenhum contrato, e a gente sabe que, como eu disse no vídeo anterior aí, em contrato, ou melhor, em uma negociação não se fala, se escreve. A frase é diferente, a frase na prefeitura não se fala, se escreve. Um ex-chefe meu me falou isso, nunca saiu da minha cabeça. E isso vale para qualquer negociação. Em qualquer negociação não se fala, se escreve. Então, assim, o Dudu falou que vai, ele não assinou ainda, então não anuncia. Aí o Alexandre Matos, para causar uma pressão maior no Dudu, talvez, viu que ele estava meio assim, ameaçado, opa, vou anunciar logo que ele fica numa situação complicada. E aí anunciou o Dudu. E aí Dudu recebeu a visita do Serdã, da Companhia Limitada da Mancha, falou, não vou não, eu vou ficar. E anunciou que não ia ir. E aí a Leila ficou pé da vida com esse negócio. Como é que não vai? Você deu a palavra. Mas não assinei nada. Tinha documento assinado? Não tem. Então pronto. Então eu sou jogador do Palmeiras até 2025, ponto final, até o fim de 2025, diga-se de passagem. E aí, na virada de ano, a gente recebe a notícia que o Dudu fez a rescisão amigável com o Palmeiras. E a Leila tá puta por quê? Porque o Palmeiras, supostamente, não ganhou nem um centavo nessa negociação. Mas por que será, né, Leila? Por que será? Será que não foi por causa de influências de dentro do próprio Palmeiras, vamos colocar assim, que tudo isso aconteceu? Será que se ele não estivesse jogando normalmente quando se recuperou, será que isso teria acontecido? Se tivesse deixado, será que a gente teria perdido aquele Campeonato Brasileiro? Se tivesse um jogador de grande nível lá para fazer os gols? Ele até tinha o Estevão, né? Mas só o Estevão também não faz verão, né? Precisava ter pelo menos o Dudu, pô. Porque já estava desbalanceado total. Ele tinha o Felipe Anderson jogando absolutamente nada, sendo titular, absolutamente nada. Um escândalo. Chegou com o nome de ser ídolo da Lazio, que foi lá que ele virou ídolo. Foi colocado na posição errada, no lado errado, que ele estava acostumado a jogar. Ele menos jogou na carreira, certamente. Por mais que ele tenha falado para o Abel, joga, é claro, o cara quer ser titular, só que não quer dizer que ele vai jogar bem, né? E o treinador, vendo que ele não está jogando bem, mantém ele, é um erro do Abel também. Mas talvez tenha pressão. Quem garante que não teve algum tipo de pressão? Eu até hoje não tenho certeza de falar que não teve pressão. Então teve. Prefiro acreditar que teve pressão, porque foi muito estranho. O Dudu bem para jogar e não era escalado.
e o cara que estava no lugar dele jogando mal pra caramba. Bolas. Liga uma coisa com a outra, pronto. Não precisa ser um gênio pra saber que tá alguma coisa esquisita aí nessa história. Por que o cara não tá jogando nada e ficou lá umas 8 partidas não jogando absolutamente nada? Titular. Enquanto o outro, que a gente sabe da história, sabe que ele é capaz, entrou já bem demais em alguns jogos, em outros nem tanto, ficava no banco. Por que ele não podia jogar? Por que ele não podia começar o jogo? Ninguém entendeu até agora isso. Eu queria ver o pessoal que tá puxando o saco da Leila me explicar isso aí, pelo menos. Nem isso tem explicação, né? Vocês podem falar o que vocês quiserem da negociação, mas esse fato aí de que ele não jogava porque alguma coisa estranha estava acontecendo, isso aí não tem explicação, ninguém consegue explicar. Eu quero que o pessoal aí que tá com a Leila fechada até o final, comenta aí então, se você tá fechado com a Leila Pereira, me responde aí, por que o Dudu não jogava e por que um cara que não estava jogando nada era escalado sempre. Só isso que eu quero saber. Tava jogando com o nome? E o nome do Dudu? Dudu era ídolo no Palmeiras, jogador de 9 anos aí vestindo a camisa do Palmeiras, pô. Quase, né? Porque ficou um ano fora. O cara que ganhou aí 12 títulos. O maior ganhador da história do Palmeiras. Um dos maiores artilheiros da história do Brasileirão. Só perde pro César Maluco. Do Allianz Parque. Então, nesse fala do século, o maior goleador. Juntamente com o Rafael Veiga. Eu não sei agora quem que tá. O Veiga tinha passado ele. Bobear, o Veiga tá na frente aí, mas também o Veiga ficou jogando jogos que ele tava lesionado. Então tem essa também. Fora quando ele saiu do Brasil, né? Claro que tem o fato que em 2015, que ele chegou, o Veiga não tava. 16 também. 17 o Veiga tava. 18 não. Então, o Dudu jogou 3 anos sem o Veiga, né? Antes de 2020. Depois de 2020 a 21, o Veiga jogou 1 ano sem o Dudu. Então, e essa lesão do Dudu, pô, foi ali praticamente 1 ano também. Então, o Dudu praticamente jogou 1 ano a mais que o Veiga só. 1 ano. Na média, se for somar aí. Quem tá errado? A Leila Pereira tá erradíssima. Não tinha nada que citar o Dudu, de falar mal do Dudu aí. Pô. Por que ela foi falar que o Dudu saiu pela porta dos fundos? Ela podia até comentar o que ela quis comentar, que é diferente o caso. Ponto. Não precisava falar do Dudu saiu pela porta dos fundos. O Juan sai pela porta da frente, o Dudu sai pela porta dos fundos. Ela podia falar, o Juan sai pela porta da frente, com tranquilidade, com total... cumprindo tudo que ele falou e tal. E o Dudu sai pela porta da frente, mas teve uma situação que foi chata. Pronto. Ela fica, ninguém poderia falar nada. Nada. Mas aí ela vem, o Dudu sai da porta dos fundos. Como assim porta dos fundos? E o contrato de rescisão de ambas as partes? Quer dizer, então, que você chutou a bunda dele para ir para a porta dos fundos, depois daquela assinatura de rescisão? Você comenta o que você acha aí. Sei lá, meus princípios, não aceito certas coisas. Não. Olha, a Leila Pereira falou também sobre pré-temporada e criticou os dirigentes ou os clubes que saem do país para fazer essa pré-temporada. A minha expectativa é a melhor possível, estamos super preparados, fizemos a nossa pré-temporada aqui em São Paulo. Esse negócio de fazer pré-temporada, meus amigos e minhas amigas no exterior, isso é para dirigente passear. Tá? Porque não tem nenhum benefício para o atleta, não tem benefício financeiro para o clube, absolutamente nada. Isso é para dirigente passear lá na Disney, e isso eu não admito aqui no Palmeiras. Sabe? Eu nem estou convidada porque eles sabem disso. Sabe? Eu não ganho financeiramente, esportivamente também não. O pobre do atleta já tem que viajar o ano inteiro com esse calendário insano. Não é? Aí na pré-temporada que ele pode ficar sossegado na cidade dele, com toda a estrutura do clube, vai para Disney, não é? Ninguém quer ir para um país ou a cidade piorzinha, quer para Disney, para dar um passeio, porque os dirigentes também não são de ferro, né? Eles querem passear, né? O Júlio Casares, presidente do São Paulo, em entrevista ao GE, ele falou o seguinte: não olhamos para o outro lado, não olhamos detalhes, focamos no São Paulo. Este é o caminho que nos leva a ter uma relação profissional com outros clubes. Nos sentimos honrados, é uma grande pré-temporada científica e economicamente viável, mercadologicamente de grande retorno. E principalmente quando São Paulo chega em qualquer ponto do mundo, os 3 títulos mundiais, sentiram, né? Fazem reverberar bastante entre toda a opinião pública, fecha aspas. Respondeu então o Júlio Casares, Gustavo Zupac. Senti, quando ele coloca aí essa história dos mundiais, já é... Toma, Leila. Assim, de novo, 2 coisas. O teor da resposta da presidente do Palmeiras, do ponto de vista esportivo, físico e comercial, eu concordo 300%.
315%. Eu não. Precisava cutucar o dirigente amiguinho? Não precisava. Entendeu? Quando ela vai tirar o 10, ela vai... Pra gente é ótimo, tá? A declaração é engraçada, repercute. Pra gente rende assunto, pra gente é ótimo. Rendeu o assunto, já rendeu a resposta do Júlio Casares, que etc e tal. Agora, eu acho pré-temporada, ir pra Flórida fazer pré-temporada e jogar lá os amistosos, mais positivo ou negativo? Eu acho que é mais negativo do que positivo. Tá. Eu acho que não traz retorno esportivo maior do que ficar aqui no CT, onde há uma estrutura muito boa do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, etc e tal. Acho que do ponto de vista financeiro não é nada transformador e discordo muito dessa ideia, desse termo que é muito repetido, a internacionalização da marca. Eu acho que não internacionaliza a marca nenhuma, ficar lá 10 dias na Flórida, jogar para um público majoritariamente brasileiro, com os brasileiros que moram lá e que vão assistir em estádios pequenos, etc e tal. Então, assim, tira o jogador, mais viagem, mais desgaste, tira o jogador de casa, da família, etc e tal. O pobre do jogador, como diz a Leila, né? Então, assim, do ponto de vista do retorno da pré-temporada, eu concordo integralmente com o que a presidente falou. Vejo muito pouco ganho em fazer uma pré-temporada na Flórida, embora seja bonito dizer isso. Mas não precisava virar e falar pro colega, porque isso é para dirigente ir para Disney. Aí é o tipo de cutucada que eu não vejo nenhum tipo de lógica, a não ser toda essa repercussão que acaba gerando. Mas esse é o perfil da presidente do Palmeiras. Parece que ela gosta mesmo, não tinha nenhuma necessidade dela falar do coleguinha. E da parte do Flamengo, só um ponto aqui. Diz o seguinte, a equipe do presidente BAP avaliou desistir da viagem, mas teria de pagar uma multa alta por quebra de contrato, poderia sofrer consequências jurídicas nos Estados Unidos, já que os ingressos já estavam sendo vendidos. Realmente, assim, ganhar dinheiro... não vai ganhar tanto dinheiro assim, o clube vai ganhar o mínimo. Mas a Leila precisa responder e precisa falar sobre coleguinha do muro do lado? Eu acho que ela tá errada de novo em tudo que ela disse. Eu discordo do Gustavo. Pelo seguinte, a questão é que tipo de viagem é essa, né? O que pode ser feito durante esse período? Você viajar para disputar um torneio na Flórida, de curta duração, óbvio, porque não há tempo para fazer nada maior do que isso no que se chama de pré-temporada no Brasil. Você vai fazer 2 ou 3 jogos, não sei quantos jogos exatamente cada time vai fazer, e não vai ter tempo de treinar, a comissão técnica não vai ter oportunidade de inserir carga tática, porque é na pré-temporada que isso deve ser feito, jogadores entenderem o sistema, as variações, é um tempo da comissão técnica com os jogadores. Se você tem tempo para fazer isso, se você tem oportunidade para fazer isso em treinamento e disputa jogos que são amistosos de luxo, mais do que qualquer outra coisa, e ainda por cima você faz dinheiro, essa é a estratégia de todo clube que se preza no mundo. Os principais clubes ingleses fazem pré-temporadas na Ásia, em diversos lugares diferentes. O Bayern de Munique vai para a Itália, tudo bem, a Europa é pertinho, as coisas são... né? Mas clubes viajarem para fazer pré-temporada é algo muito comum e no caso desses grandes clubes, elite da elite, o City, por exemplo, vai lá para a terra dos seus patrocinadores, dos seus proprietários e faz acordos que são comercialmente muito importantes. O Real Madrid, o Barcelona, todos esses clubes fazem isso, mas assim, já há muitos anos e é o período de pré-temporada que não é feito nos seus locais, nos seus países, nas suas cidades. A questão é, que tipo de viagem é essa? Se é uma viagem para fazer passeio, para fazer turismo, como disse a presidente do Palmeiras, os dirigentes não precisam ir. O dirigente pode tranquilamente ficar aqui, ou bater lá, apertar a mão de 2 ou 3 pessoas e voltar. Ele não precisa ficar lá passeando. Se ele tiver trabalho a fazer, ele vai para o lugar onde ele trabalha. Ele não precisa ficar de férias. Né? Os jogadores não estão de férias, a comissão técnica também não. Os dirigentes não precisam ficar em férias. Agora, se o clube não tem condição de treinar, de trabalhar, e ele vai lá, faz um joguinho aqui, outro ali, é um voo longo, não é próximo e tal, tem que voltar, fuso. Aí, esportivamente, a coisa pode não fazer sentido. Mas tem que valer dinheiro, os clubes precisam receber, para expor as suas marcas, e é para isso que a pré-temporada existe também, e é por isso, entre outras coisas, que o calendário brasileiro é um calendário que prejudica os clubes de diferentes maneiras. Não existe no nosso calendário um espaço para clubes viajarem e se internacionalizarem e venderem suas marcas e conhecerem outros clubes. Não existe. Esse espaço simplesmente não existe. Esse ano, e todos os clubes mundial do mundo vai servir um pouco para... vai ter um pouco dessa... competição. É uma competição.
O calendário da FIFA não tem como você discutir, né? Até os clubes vão ter muito a ganhar com isso, não só no aspecto esportivo também. Mas o calendário não prevê esse tipo de intercâmbio. E isso machuca os clubes brasileiros, machuca de verdade. O Bahia, no ano passado, estava em Manchester, esse ano está em Girona. Então, tem isso também. Porque faz parte desse grupo. Do grupo City. Tem mais um vídeo chegando aí, tá? Acabando de palestra.